E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Acabou cerca de alguns instantes, São Paulo 3, LDU 0. Primeiro jogo do São Paulo na fase de grupos dentro do estádio do Morumbi, aliás, Morumbi lindíssimo. Hoje eu não pude estar lá, cheguei muito tarde do trabalho, queria ter narrado esse jogo lá nos domínios, lá no Cícero Pompeu de Toledo, mas não foi possível, então vi aqui de casa, vi como torcedor, vibrei, gritei, enfim, consegui tirar aquele peso, né, daquela situação horrível que a gente teve ali na estreia, né, aquele jogo que a bola não entrava no primeiro tempo, o São Paulo foi melhor nos primeiros 45 minutos, poderia ter feito 3-0 tranquilamente no jogo contra o Binacional, e aí acabou levando a virada ali, acabou o gás da turma e o São Paulo não se encontrou a partir da etapa complementar. Já neste jogo, decisão, jogo de vida ou morte para a sequência da Libertadores, porque River meteu 8-0 no Binacional, aplicou uma das maiores goleadas aí da Libertadores e tem tudo para ser um dos que vai passar, né, para a próxima fase. O River vem muito forte aí nos últimos anos e é candidato seríssimo a conquistar uma vaga. Então São Paulo brigaria de igual para igual, aí brigaria com a LDU. A LDU já tinha vencido na estreia, o próprio River com o time reserva, e o São Paulo precisava somar pontos. Empate seria um desastre já para o tricolor, e o São Paulo começou ali no 220, né? O Fernando Diniz colocou um time com Thiago Volpi no gol, colocou Juan Fran se recuperando, né, depois de lesão ali que afastou ele de alguns jogos ali, com Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Dani Alves e Igor Gomes, e na frente Antony, Vitor Bueno também se recuperou a tempo para estrear, para estar, né, no time titular, e no comando do ataque ele, Alexandre Pato. E o São Paulo começou sufocando, indo para cima, tanto que 16 minutos de jogo o São Paulo já vencia por 2-0, gols de Reinaldo de pênalti e depois uma linda assistência do Reinaldo. O Reinaldo realmente jogou muita bola hoje. Quando a gente está aqui para falar o que acontece, né? É a realidade. Se o jogador joga mal, a gente critica; se ele joga bem, a gente elogia. Então, o primeiro tempo do Reinaldo foi esplendoroso, né? Fez um gol e deu uma assistência. Daniel Alves acabou chegando ali de elemento surpresa por trás da marcação, da zona de marcação ali da zaga da LDU, e acabou fazendo o segundo gol. E o São Paulo, quando você esperava que ia ir para cima, apertar, amassar a LDU já estava meio que nas cordas ali, meio grogue, com 2-0 em 16 minutos. A partir dos 20, 25 minutos, o São Paulo recuou de uma forma inexplicável e acabou deixando com que a LDU oferecesse alguns perigos ali desnecessários. Esse é o meu ponto de alerta. Por que isso aconteceu? Não dá para entender. O repórter da Globo na transmissão foi muito feliz, porque ele pegou ali o Lugano, que estava ali no banco de reservas, né? Sempre pode ficar na Libertadores, um dos dirigentes ali pode ficar dentro ali no campo, né? Ali no banco de reservas. E ele flagrou o Lugano conversando com o Tietê, dando uma dura no Tietê, querendo entender por que o time recuou tanto a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Então, isso a gente já consegue entender que não foi uma definição do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não disse para o time recuar, porque muita gente pode pensar isso. A primeira coisa que você imagina quando você vê um time recuar depois de aplicar 2-0 em 16 minutos é que o treinador pediu para a equipe ser defensiva, mas não. Isso foi uma definição que aconteceu ali. Claro, a LDU acabou tendo que buscar mais o jogo, foi mais para cima. Eles têm um porte físico que acaba impondo ali também uma certa pressão nesse sentido e acuou o São Paulo naquele momento. Mas cabia o São Paulo jogando nos seus domínios, com o apoio de, 45 mil pessoas que estavam presentes no Morumbi e ganhando de 2-0, não permitir essa pressão, não permitir esse acuamento que a LDU acabou fazendo. E não foi isso que a gente viu. Então, a partir do intervalo, o São Paulo voltou com uma outra pegada, com uma outra maneira, parecido com aqueles 15, 20 minutos iniciais da primeira etapa, e foi para cima da LDU. E o São Paulo jogou muito bem, deu gosto de ver o São Paulo jogar
com toques rápidos, transições, você vê que o time está adaptado à filosofia do Fernando Diniz. Se você for analisar, se a gente for analisar ali racionalmente, né, pegando o jogo do Oeste, pegando o jogo contra a Ponte, vamos dar de bandeja ali, vamos dar de bom grado os 45 minutos contra o Binacional, que perdeu inúmeras chances, mas criou, tinha volume de jogo, dava para ter saído daqueles 45 minutos com pelo menos 3-0, como a gente já informou. Então, e agora você pega esse jogo, o time está se encontrando, o time está se achando. O São Paulo, claro, precisa melhorar, principalmente essa questão de recuar quando consegue um resultado ali já muito rápido. Isso não pode acontecer, o São Paulo tem que continuar no mesmo ritmo ou manter pelo menos linearmente esse ritmo de ir para cima, de continuar com a fome de tentar fazer mais gols. E é isso que a gente não está vendo. E o que está melhorando é a pontaria. O São Paulo perdeu muitos gols ainda esse jogo, principalmente depois da expulsão do jogador, do Sornosa, né, que acabou dando um soco ali no Daniel Alves, foi muito bem expulso. Aliás, vale ressaltar a bela arbitragem do uruguaio, e ele realmente estava bem nos lances, e no meu modo de entender, e até do Salvo Espino lá na transmissão da Globo, ele acertou tudo que ele marcou. Então vale ressaltar aqui também a arbitragem, uma arbitragem muito boa. Eu, olhando naquele pênalti do Reinaldo, que o Reinaldo fez, né, um pênalti no lance ali em cima do Antony, né, que fez a jogada e a bola resvalou na mão do jogador equatoriano, eu olhei aquilo e falei, ele tá dando esse pênalti mesmo, porque o que o São Paulo vinha sendo garfado mesmo em casa, no Campeonato Paulista principalmente, era uma coisa absurda. E quando eu vi principalmente aquele pênalti, eu falei, caramba, ele deu, velho, e era pra dar mesmo. Foi pênalti claríssimo, uma mão ali acima, né, da linha normal ali, do movimento normal do corpo, então foi pênalti claro. E aí o terceiro gol veio, né, depois de troca de passes também, numa cruzada ali do Vitor Bueno, e como elemento surpresa o Igor Gomes apareceu e decretou 3-0 o São Paulo. O São Paulo ainda teve outras grandes chances, uma bola no travessão do Pato ali, que era para ter entrado, outras chances. O Pablo acabou entrando no final do jogo para tentar... o Fernando Diniz acho que foi muito bem nessa substituição, porque o Vitor Bueno vinha de lesão, sentia já um pouco, né, o tornozelo, já não estava conseguindo correr, já não estava conseguindo apoiar tanto a perna e participar tão bem dos lances. E aí ele faz essa substituição, tira o Vitor Bueno, entra o Pablo para tentar, nesse momento que o São Paulo vinha de 3-0, que o São Paulo vinha com um jogador a mais, né, a LDU com um jogador a menos no caso, e aí para tentar mudar um pouco essa áurea do Pablo, né? Mas ele mais errou do que tentou acertar as coisas que ele fez. Não tá bem, tá numa fase complicada o Pablo aí, precisa até se benzer, tá complicada a coisa. Mas o mais importante foi o coletivo. O São Paulo consegue os 3 pontos, com a vitória de 3-0 o São Paulo fica com 2 de saldo, passa a LDU, né? A LDU acaba ficando com os mesmos 3 pontos, mas com 0. O Binacional com 3 pontos, mas em último, depois da goleada cachapante do River, e o River líder com 5 gols de saldo e 3 pontos também. Então tá tudo embaralhado, São Paulo tá na briga, e o São Paulo agora recebe o River na próxima rodada. Então, mais uma decisão, mais uma final, e é pra gente encher o Morumbi. Esse jogo eu vou estar lá sim, vou estar narrando, e eu espero muito e conto muito com a audiência de vocês. Eu estou muito feliz, acho que o time deu uma resposta positivíssima, o time entrou ligado, estava mordendo, o time estava pressionando, estava indo para cima, estava amassando a LDU. Só acho que dos 20, 25 minutos do primeiro tempo até o final da primeira etapa, o São Paulo deu uma caída que é preocupante. Não dá para entender ainda, talvez o psicológico do time ainda não está tão confiante para continuar naquela atuada forte que o São Paulo começou o jogo. E o segundo tempo o São Paulo já retornou essa postura agressiva de ir para cima e querer buscar o gol. Então, entendo que o São Paulo está melhorando, está progredindo, e isso é muito esperançoso para a gente, para nós torcedores do São Paulo. Então vamos torcer, a gente está na briga, o São Paulo voltou, e é isso que a gente precisava fazer. O dever de casa está feito, 3-0, jogando bem na maior parte do jogo, dominando as ações e conseguindo aí dar essa resposta positiva para os seus torcedores. Melhor do campo aqui, melhor do jogo, não tem como não falar. Daniel Alves, o motorzinho, comeu a bola, conseguiu
tá no lance da expulsão do Sornosa, que melhorou mais ainda a situação do jogo para o São Paulo, ditou o ritmo ali do meio campo. É impressionante como ele conseguiu ser um jogador importante, né? Ele não é nem volante, ele não é nem meia, ele não é nem lateral, ele é um jogador que ajuda na defesa e constrói bem para o São Paulo. É um cara essencial e mostrou que ele tem realmente essa liderança, tanto técnica quanto do grupo mesmo. Todo mundo respeita muito ele, então acho que a gente está indo por um bom caminho, gente. Então vamos continuar na fé, vamos continuar torcendo e é isso. A gente se vê aí, hoje é quarta, a gente se vê no sábado para o pré-jogo aí do São Paulo, para o Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Santos, clássico no Paulistão. Então a gente vai com uma moral muito elevada. Provavelmente o Fernando Diniz vai fazer algumas modificações, porque tem River na outra semana já. Então é uma pauleira aí, 7 jogos, se eu não me engano, no mês de março. Então é um atrás do outro. O São Paulo precisa focar as energias aí, não pode deixar abrir mão do Campeonato Paulista, mas ao mesmo tempo tem que focar aí, porque é vida ou morte mais uma vez contra o River. A gente ganhando do River, a gente dá uma tranquilizada, dá uma segurada para poder, quem sabe, aí garantir, né, mais uma classificação para as oitavas aí da Libertadores. É isso, galera. Obrigado pela audiência. Curta, compartilha, deixa os seus comentários aqui no que você achou o jogo e a gente se vê no sábado no nosso pré-jogo do Paulistão, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Mais aliviado, né? É isso, galera. Valeu, grande abraço. Vamos, São Paulo.